Estou batendo um papo com a senadora Marina Silva, do PV, Partido Verde. Senadora, vamos deixar para o próximo bloco a resposta sobre a sua eventual candidatura à Prefeitura de Rio Branco. Você não pode perder o terceiro bloco do Gazeta Entrevista. Vamos falar de outros temas aqui, senadora? Você está querendo criar uma novela, Alan. Mas isso é bom, Durante a campanha eleitoral, houve uma situação em que eu fiquei muito atento, porque a senhora é uma dos pilares morais dos políticos brasileiros. E o pastor Silas Malafaia fez declarações muito duras contra a senhora sobre questões comuns aos evangélicos e que ele afirmava que a senhora não se posicionava. A senhora acha que essas declarações de Malafaia tiraram votos seus? Olha, Alan, eu, durante a campanha, e desde o princípio, eu me pautei por essa orientação, de não fazer da minha fé uma arma eleitoral. E foi com esse espírito que eu participei de todos os debates. No primeiro turno, os temas de comportamento, eles eram dirigidos só a mim. Não sei se você conseguia perceber, né? Isso foi muito perceptível durante a campanha. As perguntas não eram feitas para o Serra, para a Dilma. E a ponto da Miriam Leitão, num programa em que ela me entrevistou, ela disse: eu não vou perguntar sobre esses temas para a senhora, porque eu não vejo as pessoas perguntando para os outros candidatos. Então eu vou ter uma atitude de equilíbrio com a senhora, e que foi uma posição muito correta da parte dela para comigo. Mas havia, enfim, um desejo das pessoas de explorarem esses temas comigo. Havia uma exacerbação na internet, tentando me colocar como uma pessoa conservadora, uma pessoa fundamentalista, o que, graças a Deus, eu sei, não é verdade. E por não fazer da minha fé uma arma eleitoral, eu nunca fiz perguntas, nem a Dilma e nem o Serra, sobre esses temas, para não ficar criando constrangimentos e nem satanizações. Porque eu não acredito que a gente deva, não é, ter uma atitude que esqueça que o mais importante é a gente dar um testemunho correto dos valores e dos princípios da nossa fé. E eu sempre dizia que o mesmo Deus que me ama é o Deus que ama a ministra Dilma, agora a presidente Dilma, e o governador Serra. Não é? Então eu não podia esquecer essa dimensão. Quando, no segundo turno, virou aquele vale-tudo eleitoral entre a ministra Dilma e o governador Serra, não é? Uma exploração, eu diria até vulgar, não é? Dos temas de comportamento, eu fiquei muito preocupada com tudo aquilo. E no primeiro turno, esse movimento que eu achei no mínimo estranho do pastor Silas Malafaia, que no finalzinho, na última semana, ele declarou o apoio à minha pessoa e 3 dias em seguida retirou o apoio, apoiando o governador Serra, inclusive fazendo esses questionamentos que você colocou. As minhas posições sempre foram muito claras em relação à questão da liberalização das drogas, a descriminalização do aborto para as novas modalidades, porque já existem algumas que são previstas na lei, e em relação à questão do casamento gay. Paguei o preço por ter uma posição clara e respeitosa com os cidadãos brasileiros, para que eles soubessem de fato o que eu penso. E não uma atitude de conveniência, sabe? Se era com o público cristão, fazia um discurso. Se era com a academia, um outro discurso. Se era com o movimento gay, um outro discurso. Esse tipo de atitude eu não tenho. E foi graças a isso que, graças a Deus e à consciência do povo brasileiro, ganhei o respeito de todos os segmentos. E eu vi na atitude do pastor Silas algo que eu entreguei para Deus. Eu digo, Deus é que julga a minha fé, não é? Nós não temos como julgar a fé das pessoas. Ele disse que eu dizia que eu era convertida. Eu não posso julgar a fé de ninguém. Jesus Cristo mesmo disse isso, né? Eu a ninguém julgo, quem julga é o Pai. Então eu recebi essas coisas, fiquei tranquila, calada, e pedi a Deus sabedoria. E as pessoas do mundo evangélico, que foram muitas, milhares, que eu agradeço também. Inclusive um pronunciamento do pastor Caio Fábio muito contundente a seu favor. Isso, vários pastores e pessoas, né, de muita muitos pastores, eu citei esse porque foi muito contundente. Isso, do pastor Caio Fábio. Muito duro, contra Malafaia. E muitas pessoas
do mundo evangélico saíram na minha defesa, eu nem precisei falar. Então, as pessoas votaram porque se identificavam, cada um tinha o direito, eu dizia, a democracia. O pastor Manuel Ferreira estava com a ministra Dilma, o pastor Edir Macedo, da Igreja Universal, do Reino de Deus, estava com a ministra Dilma, o pastor da Sara Nossa Terra, Rodovalho, que era do DEM, que saiu depois, estava com a ministra Dilma, o Silas Malafaia estava com o Serra, e eu digo que uma grande parte da base e algumas lideranças relevantes, como Caio Fábio, como Valnice Milhome, como Renê Terranova, e aqui as lideranças, uma grande quantidade, Luiz Gonzaga, pastor Aranha, pastor Agostinho, pastor Arão, pastor Agostinho, não vou citar todos aqui, estavam comigo. Mas graças a Deus não fizemos da fé uma arma eleitoral. Senadora, a senhora, segundo o ambientalista Gerson Kelman, ex-diretor da Agência Nacional de Águas, que integrava o governo Fernando Henrique Cardoso e que a senhora, num gesto de muita grandeza, convidou para participar da primeira reunião no IBAMA, da cúpula da sua gestão como ministra do Meio Ambiente, disse, depois de tê-la como uma grande amiga, ele disse o seguinte da senhora: Marina, como gestora, tinha certo pudor de exercer a autoridade, buscando sempre o consenso. Para ele, isso era um defeito. A senhora mudaria a sua maneira de exercer o comando? A senhora acha que por ter este tom conciliatório, em alguns momentos, perdeu força em alguns debates? Eu acho exatamente o contrário. Eu acho que isso é que me dá força. Porque eu não acredito enfim... Na autoridade pela força. Isso, não acredito. Eu acredito na autoridade do argumento. Eu não gosto dessa coisa do argumento da autoridade. Eu gosto da autoridade do argumento. E no Ministério do Meio Ambiente, sempre que tive que tomar a decisão, tomei a decisão correta, E decisões, às vezes, muito difíceis de serem tomadas. E quando era preciso fazer, eu assumia as minhas responsabilidades. Mas sempre eu dava conhecimento à minha equipe, colhia a opinião da minha equipe, e se tivesse que decidir, decidia. Mas antes eu queria ouvir as pessoas. Eu não acredito na liderança política que acha que é iluminado e que vai fazer as coisas para as pessoas. Eu acredito em quem faz com as pessoas. Eu não acredito no líder político que não leva em conta no processo decisório a informação produzida pela parte técnica, as informações que vêm daqueles que fazem as análises políticas, as informações que vêm daqueles que podem nos ajudar a tomar uma decisão mais adequada em benefício da sociedade. Obviamente que isso dá mais trabalho. Às vezes você se desgasta mais do ponto de vista pessoal. Mas, inclusive, se eu não tivesse essa atitude, eu teria tido a atitude com meu amigo Kelman, que hoje é meu amigo, de tratá-lo como se fosse meu inimigo. Porque no começo a minha equipe, que havia chegado comigo do PT, olhava para ele como se ele fosse pessoa não grata. Por visão chauvinista. Por ser do PSDB, por ter tido uma participação no governo do presidente Fernando Henrique. E eu sabia que ele era um técnico altamente qualificado, uma pessoa correta, uma pessoa leal. E eu precisava dele na Agência Nacional de Água. Então o que eu fiz? Um trabalho de convencimento com a minha equipe para que o acolhessem. Que o acolhessem como a senhora o acolheu. Isso, o que foi muito bom para ele, para a gestão e para a própria equipe. O que a senhora achou do Ministério de Dilma Rousseff? Eu estou aqui com alguns nomes. Alexandre Padilha, do PT, ministro da Saúde. O ministro dos Esportes continua sendo Orlando Silva. Ministério das Cidades com Mário Negromonte. A equipe econômica praticamente a Dilma manteve, a equipe com algumas mudanças pontuais. Enfim, o que a senhora achou? Palocci volta como ministro-chefe da Casa Civil. O que a senhora achou da equipe de Dilma? Bem, eu acho que numa parte da equipe mudaram-se as posições, mas não mudaram as peças. Como um jogo de xadrez, Mudaram apenas de posição, mas as peças são as mesmas. Em outros, algumas mudanças, mas a orientação política é a mesma. Com uma novidade, que o presidente Lula, no primeiro mandato, principalmente,
procurou montar uma equipe de notáveis, né, de pessoas que tinham uma inserção, um apelo, um chamamento na sociedade. Né, subtraindo aí a minha parte, né, você vê Márcio Tomás Bastos, você vê Tasso Genro, Cristóvão Buarque, enfim, nomes que tinham um apelo social muito grande. Depois, no segundo mandato, ele já foi para uma equipe mais discreta. E a ministra Dilma, né, realmente manteve uma atitude de uma equipe bastante discreta, sem essa configuração do primeiro mandato do presidente Lula, o que precisa ser melhor compreendido. Porque quando você tem alguém que já vem com um nome e uma atuação numa determinada área, essa pessoa, além da lealdade que compõe o governo, que é legítimo e correto, ela também tem uma trajetória que ela tem que se responsabilizar em relação a essa trajetória. Quando essa pessoa não é conhecida, ela é apenas da confiança do governador ou do presidente da República. Portanto, ela é como se não tivesse muito a perder com a opinião pública, com os formadores de opinião. Esse é um fenômeno novo que nós temos que lidar com ele. Quando você fala em justiça, uma pessoa como Márcio Tomás Bastos, além de fazer parte do governo, ele sabia que ele tinha uma trajetória em política externa. Quando você pensa uma pessoa como Celso Amorim, além do governo, ele tinha uma trajetória e assim por diante. Então, isso é algo novo que, no meu entendimento, pode significar, talvez, não é, algum prejuízo do ponto de vista político para a relevância de determinados temas e a cobrança em relação a esses temas. Vou dar uma paradinha para o intervalo com a senadora Marina Silva e vou deixar já uma para o próximo bloco. Seu partido, o PV, vai trabalhar junto com o governo de Tião Viana? A senhora me responde no próximo bloco. Um minutinho só, a gente volta daqui a pouquinho. Até já.